Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, história de um homem chamado Naamã. Amém? Diz assim a palavra de Deus para nós. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que era de Israel, que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lava-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já está, vá em paz. Amém? Até aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que Tu és o único Deus, o verdadeiro Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas lepras diante de Ti. Colocamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, cura-nos, Senhor Deus, de toda transgressão. Liberta-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que não provém de Ti. E em nome de Jesus, que possamos, Pai, entender e adorar somente a Ti. Porque Tu és verdadeiramente, Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e cremos que nessa noite o Senhor há de nos purificar. Assim oramos, gratos a Ti. Em nome de Jesus,
Pode sentar, queridos. Eu não coloquei um título, mas nesse caso cabe um título: Despindo-se do orgulho. Porque quando a gente começa a ver a história de Naamã, a Bíblia começa dizendo que Naamã era um homem de valor, um homem líder do seu exército, um homem que tinha os seus valores para aquela nação, para o seu Senhor, e todos o respeitavam. Naamã não era, vamos dizer assim, alguém que passava batido. Naamã era líder de um exército poderoso e que havia recebido e vencido várias batalhas. E nesse caso, a Bíblia é bem clara quando diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu a vitória a Naamã. E a gente olha Naamã e a gente pensa, certamente não poderia ser Deus, porque Naamã era líder de um exército contrário a Israel, não era amigo de Israel. Mas acontece que, na verdade, amado, Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. A gente começa a entender aqui que Deus, né, assim como quando ele se apresenta diante de Josué, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as nações. Escolheu Israel para que Israel pudesse propagar o seu nome, mas ele é Senhor sobre toda a terra. Então, a primeira coisa que a gente começa a aprender aqui é que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus cura, liberta, faz aquilo que tem para fazer na vida de todos que se colocam diante dele. A gente começa a entender e a valorizar o que é estar na presença de Deus quando a gente começa a ver que Deus não olha para mim e para você nem como coitadinho e também nem como inocente. Ele olha como alguém que se coloca diante dele dizendo: eu te adoro, eu reconheço quem tu és, e desse momento em diante Deus pode operar nas nossas vidas, porque isso é sinônimo de fé. Então eu e você não somos curados, não somos abençoados por nossos méritos, mas por fé. Creia que o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, o Deus de Israel, amém? E ele começa a colocar exatamente dessa forma, como alguém que recebe elogios, né, nos primeiros versículos, mas logo no final o versículo acaba como porém leproso. É como se a Bíblia estivesse mostrando e fala para nós que nós podemos ter muitas qualidades e devemos ter muitas qualidades. Amém? Você deve ser elogiado por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, por aquilo que você provê o bem, mas de qualquer maneira, eu e você vamos sempre precisar reconhecer que temos as nossas lepras, que temos as nossas falhas, que temos coisas que precisamos reconhecer para Deus limpar. Porque quando eu e você reconhecemos que temos, entre aspas, as nossas lepras, as nossas falhas, é algo que Deus se agrada para Ele poder operar em nós. E foi o que aconteceu com aquele homem. Quando ele começa a entender que mesmo diante de uma posição que ele tinha, era necessário ele se prostrar, ele vai receber a vitória, amém? Mas nós já vamos chegar lá. O importante nesse momento é entender como ele tinha um sucesso exterior, porém, no seu interior, ele era alguém fracassado. Por isso que eu fico imaginando aquele homem não se apresentaria a ninguém sem a sua armadura. Talvez eu e você tenhamos as mesmas falhas, quando eu e você não tiramos as nossas armaduras. E quais são as nossas armaduras? As coisas que a gente coloca em nós para mostrar aos outros. Aquilo que eu e você colocamos como uma máscara para se apresentar às outras pessoas. Que isso, é verdade. Todos nós nos vestimos de um personagem também. Pode não ser no seu dia a dia, no natural. Eu espero que você não seja ou não tenha um personagem para se apresentar na igreja ou para se apresentar na sua família. Mas tem situações que você coloca. Por quê? Porque tem lugares que você tem que se apresentar de uma maneira que você não pode deixar com que as outras pessoas
sobressaiam sobre você. Numa negociação, o que é colocado? Para você botar a sua cadeira mais alta. É ou não é? Isso é uma máscara, amado. Porque, na verdade, todos nós somos iguais. Perante Deus, mais ainda, todos nós somos iguais. Mas o que nós precisamos é nos colocar na posição de que verdadeiramente agrade ao Senhor. Amém? Mas a Bíblia vai nos mostrar esses detalhes. Na sua grandeza, ele era um comandante do exército. O que ele tinha como grandeza? Ele era alguém reconhecido no seu povo, ele era alguém respeitado, ele era alguém valente. Ou seja, ele tinha realmente motivos para mostrar esse sucesso. Ele era um vitorioso em batalha. Ainda que foi Deus que deu vitória, mas ele era um vitorioso em batalha. Amado, tem vitória que nós recebemos, tem vitórias que nós temos na nossa vida, e que é importante até frisar isso. Quem nos dá a vitória é Deus. Sempre. Se nós dependemos da força do nosso braço, talvez eu possa dizer, na força do meu braço eu pego essa caneca, mas se Deus não me der força para levantar a caneca, nem isso eu tenho. Eu e você precisamos entender que é Deus que nos dá força para as vitórias. É Deus que nos carrega na vitória do nosso dia a dia. É Ele que nos dá a condição de abrir os olhos, de levantar da cama, de não precisar de ninguém para fazer algumas atividades. Amém? Nós precisamos adorar a Ele. Mas isso no externo não era verdade. Ele não era um vitorioso, ele não era um valente, ele não era reconhecido. Mas no seu interior, dentro do seu reconhecimento natural, dentro do seu dia a dia, quando ele tirava, vamos pensar aqui humanamente falando, ele como um comandante, ele vivia com aquela armadura, mas quando ele tirava como aquela armadura, ele era reconhecido como o quê? Leproso. Quando ele tirava aquela armadura, vinha o seu natural. Sabe o que é isso? Às vezes nós temos batalhas no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que todos nós temos essa experiência de viver situações em que a gente precisa mostrar força, em que a gente precisa mostrar garra, mostrar condições, mas quando a gente chega em casa, que toma o nosso banho, que deita na nossa cama e que vai refletir, tudo isso o quê? Cai por terra. Essa armadura toda, o quê? Ela é tirada. Por quê? Porque a nossa armadura, na verdade, não pode fazer nada diante de Deus, porque não há armadura diante de Deus que possa sobressair. Deus te conhece sem armadura. Deus conhece o teu interior. Deus conhece a sua fraqueza. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece quais são as suas fraquezas e falhas. Porque mesmo assim, Ele não está para te condenar. Ele está para te ajudar na sua necessidade. Ele está pronto para que você seja um vitorioso. As lepras, né? Lepras espirituais, talvez o seu pecado, o meu pecado, os nossos vícios, os nossos orgulhos, aquilo que nós possamos ter, ciúme, depressão, tudo isso são lepras que todos nós podemos carregar por baixo das nossas conquistas e das nossas vitórias. Então, quando a gente vê a história aqui de Naamã, mostra exatamente isso. Aquele homem que por fora era bem-sucedido, poderoso, adorado e respeitado até pelo... Adorado não, mas respeitado pelo seu rei, mas por dentro, alguém que tinha as suas fraquezas, tinha as suas lepras. E aí, o que a gente vai ver nessa história? E eu sempre gosto, ontem mesmo a gente estava nos Valentes, eu comentei, porque eu gosto da história dessa menina. Eu gosto da história como Deus usa os anônimos. Eu quero te dizer, querido, que mesmo você sendo um anônimo, Deus te usa. Mesmo você não sendo alguém reconhecido na mídia, alguém reconhecido no seu trabalho, alguém reconhecido na sua faculdade, ou talvez até no meio da sociedade que você vive, até mesmo na sua família, eu quero te dizer que Deus usa os improváveis. Deus não precisa que você tenha nenhum título para te usar.
Deus não precisa que você tenha nada de especial a não ser que creia nele, confie nele, coloque a sua fé e confiança no Senhor para ele te usar como um improvável. A cura de Naamã não veio por mãos de grandes políticos, não veio por mão do seu rei, não veio por mãos de pessoas que eram grandes diante daquele cenário, mas na verdade veio através de uma escrava. Através de uma escrava, ele teve a oportunidade de conhecer o Deus de Israel. Eu quero te dizer, querido, que eu não sei quem te apresentou ao Senhor. Eu não sei como você teve a oportunidade de ouvir sobre Deus, mas eu quero te dizer que independente de qualquer coisa, independente de quem quer que seja esse anônimo, certamente Deus o usou. Assim como usou aquela menina foi usada de uma maneira especial, uma escrava, mas uma escrava que não guardou rancor, uma escrava que não guardou ódio, uma escrava que não se colocou como alguém de coitadinha ou de alguém desprezível, ela apenas se colocou como alguém. Se o meu Senhor tivesse a oportunidade de estar diante do profeta de Deus. Você precisa apenas abrir a sua boca e dizer, quando alguém te reclamar de alguma coisa. Quando alguém tiver um problema, uma enfermidade, uma situação que ele diga assim, eu não sei como é que vou resolver. Você pode dizer, se você estiver diante de Deus, essa situação será mudada. Seja um improvável, querido. Seja um instrumento improvável nos olhos dos outros, mas você é alguém provável na mão de Deus. Amém? E é exatamente isso. Aquela menina foi arrancada da sua família, mas não foi arrancada em nenhum momento o Deus de Israel da vida dela. A Bíblia não diz a idade dessa menina. Eu fico imaginando que aquela menina devia ter uns 10, 12 anos, né, chamado de menina, mas independente disso, ela já conhecia o Deus de Israel. Então não despreze pessoas que têm pouco tempo de igreja, ou não despreze crianças, seus filhos, não despreze ninguém, porque quem quer que seja, o Senhor pode usar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no meio de uma multidão, quem leva para ele 5 pães e 2 peixinhos, ou quem dá a condição de 5 pães e 2 peixinhos? Um menino. Amado, não importa o tempo que você tenha de evangelho, não importa como as pessoas te veem na fé, você é um instrumento improvável na mão de Deus. Pessoas improváveis na mão de Deus são grandes instrumentos para a glória do nome do Senhor. Mesmo que aparentemente insignificantes, Deus pode realizar grandes propósitos. Amém? Mas olha a grande questão aqui. Aquele homem tinha um orgulho ferido. Ao ser confrontado por uma situação, quando ele chega diante, por isso que eu faço questão de ler a história, para depois você poder contextualizar, ver melhor, mas vamos pensar aqui. Quando ele chega em Israel, a ideia que aquele homem tinha é que ele seria recebido como um comandante do exército. A ideia que ele tinha é que ele teria uma recepção extraordinária. A ideia que ele tinha é que ele seria presença VIP no meio de Israel. Olha o comandante aí do rei da Síria, olha o comandante aí da Síria que venceu grandes exércitos, que venceu grandes batalhas. A ideia que aquele homem tinha é que ele seria recebido com pompas de um grande comandante, de um grande estadista, mas na verdade, ele quando chega diante do profeta do Senhor, ele precisa entender que não há orgulho, que não há condições de ninguém ser maior do que o nosso Deus. Ele pode ter vencido batalhas, mas quem dá vitória é o Senhor. Ele pode ser grande diante dos homens, mas na verdade ninguém pode ser maior do que Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Então aquele homem esperava esses rituais. Talvez eu e você, muitas das vezes, também esperamos. Quantas vezes a gente sai de casa esperando alguma coisa? Não, eu vou chegar lá e as pessoas vão me ver dessa forma. Querido, não se preocupe. Você só tem que estar preocupado em apresentar o Deus de Israel. Ele
Eliseu não tinha nenhuma preocupação em se apresentar àquele homem também como alguém que seria grande. Se Eliseu se apresenta diante dele e fala qualquer coisa, poderia ser que Naamã achasse que era Eliseu que tinha o poder de realizar alguma coisa. Mas, na verdade, quem opera é Deus. E Naamã precisava aprender isso. Eliseu já sabia. Eliseu em nenhum momento estava preocupado em se apresentar. A ideia dele era apresentar o Deus de Israel. Por isso que quando o rei fica preocupado, e o rei fica preocupado com razão, porque no natural, se alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu trouxe uma pessoa com esse problema tal, pastor Alexandre, ora por ele que ele vai ser curado. A ideia é de que eu, pastor Alexandre, tenha algum poder para fazer isso, ou qualquer um dos pastores, quando na verdade nem eu, nem nenhum pastor, nenhum homem na terra tem esse poder. Todo poder pertence ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? E a gente precisa mostrar isso às outras pessoas. As outras pessoas precisam saber que é Deus que faz. As outras pessoas precisam saber que quando alguém chega até esse lugar, é o Deus de Israel que opera milagre. Nós estamos aqui de maneira visível, como Eliseu poderia estar diante dele, mas acontece que quem opera milagre não precisa aparecer. O que vai aparecer é a sua glória, o que vai aparecer é o seu poder, amém? E Naamã dá uma ordem, vai lá e se lava 7 vezes no rio Jordão. Ele fica o quê? Furioso. Esse rio sujo, esse rio de águas turvas, esse rio aí que você está mandando eu mergulhar, e na verdade, quem manda mergulhar é um menino que o próprio profeta não vai até ele. Ou seja, ele usa um garoto de recado. Ele usa alguém. Eu quero te dizer, querido, se em algum momento você for levado ou for colocado como um garoto de recado da parte de Deus, sinta-se orgulhoso, sinta-se grato, sinta orgulho no sentido de feliz, tá? Sinta-se, amém? Sinta-se feliz, sinta-se bem-aventurado, porque Deus está te usando como instrumento. E a Bíblia vai nos mostrar que Naamã fica furioso. Ah, não tem águas lá mais limpas lá em Damasco? Não tem um rio que realmente possa ser em condições de me limpar? O que aquele homem pensava, Naamã? Que quem iria limpá-lo eram as águas do rio. Mas na verdade o que te limpa são as águas do Senhor. É as águas que correm do trono de Deus. Essas águas é que te purificam. Essas águas é que te limpam. Essas águas que quando vem através dessa palavra que te limpa. Essa água, a palavra de Deus é que nos limpa, querido. Essa palavra que tem poder para nos purificar. É essa palavra que tem poder de fazer cada um de nós limpos diante da sua presença. Aleluia. E o orgulho daquele homem quase impede o seu milagre. Por isso eu digo, nessa noite, se despa de todo orgulho. Tire todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que você possa se achar, porque quando a gente se acha, o Senhor não pode nos achar. Nós precisamos tirar esse orgulho de nós, amém? E o que trouxe a cura àquele homem? A humildade e a obediência. Humildade e obediência trazem cura. Aconselhado por seus servos, Naamã engoliu o seu orgulho, despiu-se da sua armadura e mergulhou no rio Jordão 7 vezes. O número 7 na Bíblia simboliza a plenitude, a perfeição, porque quando aquele homem é submisso, quando aquele homem entende que ele precisava se despir desse orgulho e mergulhar diante da presença de Deus, ele é curado. Cada mergulho que aquele homem dá no Rio Jordão, ele não está mergulhando diante dos seus amigos, dos seus servos, ele não está mergulhando diante de ninguém, a não ser diante de Deus. Porque cada mergulho era uma obediência à vontade do Senhor. Cada vez que você mergulha, cada vez que você abre mão do seu eu
para obedecer à vontade do Senhor, o Senhor vai te limpando. Eu creio que a cada mergulho o Senhor estava começando a fazer a obra dele. A cada mergulho que aquele homem dava, o Senhor estava dizendo, já está quase pronto, já está quase em condições. É como a gente, cada vez que vem à casa do Senhor, cada vez que a gente vem a esse lugar, nós vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos nos purificando, vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos aprendendo de Deus. E aí, quando a gente menos perceber, a gente já foi curado. Pode ser que nessa noite seja a noite da tua cura total. Seja a noite em que a sua pele se torne como a de uma criança. Pode ser que nessa noite seja um momento em que você venha e possa dizer, é mais um mergulho? Não, talvez seja o 7º mergulho. Aquele que quando você sair nessa noite, vai sair purificado. Em nome de Jesus. Porque certamente isso chama-se graça. Isso chama-se poder de Deus. E nada poderia ser alcançado pelo status de Naamã, mas tinha que ser através do plano de Deus. Um plano simples. O plano de Deus é simples. Ele já pagou o preço. E o plano de Deus para mim e para você hoje é reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É um plano simples demais. Tem muita gente que tenta inventar, é necessário mergulhar 7 vezes não sei aonde, é necessário trazer a areia de não sei o quê, a terra de não sei aonde, nada disso, amado. Eu e você hoje só precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Eu e você hoje só precisamos entregar a nossa vida como aquele homem teve coragem de entregar. Ele vai dizer que o Senhor o perdoe porque ele precisava. Sabe o que é isso? É que talvez eu e você tenhamos um trabalho em que às vezes a gente tem que fazer coisa que não nos agrada muito. Mas o que vale é o nosso coração. Aquele homem estava dizendo, olha, quando o meu Senhor fosse se dobrar diante do seu Deus, eu preciso me dobrar, porque ele precisa do meu ombro para se levantar. Mas eu aprendi hoje que eu só preciso do Senhor para me levantar. Eu só preciso da tua presença para ser uma nova criatura. Eu só preciso que o Deus Todo-Poderoso olhe para mim e diga, você está curado, para que eu seja curado. Aquele homem teve o entendimento de que quando ele faz isso, o seu coração agora é do Senhor, do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Naamã não foi curado apenas fisicamente, mas foi curado na sua alma. Naamã foi curado na sua plenitude. Os 7 mergulhos é para que ele fosse curado na sua plenitude, corpo, alma e espírito. Ele foi curado na sua plenitude, querido. Eu quero te dizer que se nessa noite você entende isso, se entregue totalmente a Ele. É muito comum a gente ter orgulho, ou a gente ter dificuldade de falar alguma coisa, ou de expor alguma coisa, porque o que os outros vão pensar. Se Naamã pensou muito tempo assim, mas quando Naamã teve o entendimento, a Bíblia diz que ele se entrega ao Senhor. E diz, eu reconheço que Ele é o único Deus. E você,